Nós vamos ouvir o prefeito de Varginha, Antônio Silva. Prefeito, gostaríamos que o senhor explicasse aos ouvintes da Rádio Vanguarda qual é a sensação de nunca antes na história dessa cidade um administrador ser eleito 4 vezes. Bom dia, prefeito Antônio Silva. Bom dia, Carlos Otávio. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os prezados ouvintes da Vanguarda, dessa emissora que tem uma tradição na nossa cidade, tem realmente uma história na questão da rádio varginhense. E tenho por ela um profundo respeito pelo jornalismo altamente profissional que fazem, imparcial e, acima de tudo, instruindo, informando, educando a nossa população. Fica aqui registradas as minhas homenagens à Rádio Vanguarda. Com relação ao 4º mandato, eu acredito isso mais a uma coincidência, pelo fato de dedicarmos a nossa vida, grande parte dela, a nossa vida profissional, à política, a boa política, feita com honradez, com dignidade. Então eu acredito que, apesar de nas campanhas eleitorais a gente ter, evidentemente, pontos que podem ser criticados, ainda mais quando você se candidata sendo prefeito, e a prefeitura é uma obra inacabada, naturalmente muitas coisas estão por fazer e sempre estarão, mas mesmo assim prevaleceu exatamente essa dedicação, essa história que temos de uma vida limpa na política. O senhor foi atacado em diversos momentos pelos outros candidatos. Como que o senhor recebeu isso? Olha, eu recebi com naturalidade, mas no fundo a gente vê que aí há uma certa ou desinformação, ou então uma crítica muitas vezes maldosa, mesmo conhecendo a realidade, procuram ignorá-la, e aí sim, criticar é fácil, não tem dúvida, ainda mais criticar a administração de uma cidade do porte de Varginha, quando nós administramos crises nesse mandato, primeiro a crise que encontramos na prefeitura, uma situação que eu diria dramática, e depois a crise brasileira, que abateu-se sobre todos os municípios brasileiros. Mas eu acredito que podemos hoje levar à nossa população um resultado altamente positivo e tenho a impressão que isto foi decisivo para a nossa vitória. Eu disse que os adversários tentaram desconstruir esse nosso trabalho, mas não conseguiram desconstruir a nossa história. Prefeito Antônio Silva, o senhor fez várias promessas na campanha. Como o senhor pretende cumpri-las? Olha, nós construímos um programa de governo, Carlos Otávio, baseado na realidade do município, nos anseios da população que conhecemos exatamente aí pela experiência adquirida ao longo de 3 mandatos, conhecemos a nossa cidade, conhecemos o nosso povo e sempre trabalhamos, principalmente focando nas pessoas que precisam da prefeitura. São aquelas pessoas que beneficiamos nos programas habitacionais, são aquelas pessoas que nós beneficiamos através da melhoria substancial que fizemos nas nossas escolas, nas reformas, nos mobiliários, nos centros tecnológicos que montamos, nas novas escolas e creches que construímos, na área de saúde, investimos mais do dobro do que exige a Constituição Federal. A Constituição exige que se invista 15%, nós ultrapassamos nesses anos sempre mais de 30%. Então é isso. Agora nós queremos focar principalmente na segurança, porque isso tem trazido em tranquilidade as famílias varginhenses, embora saibamos que a competência principal da segurança não é do município, ela é do governo federal, ela é do governo do estado e numa situação coadjuvante, sim, do município. Mas nem por isso nós vamos deixar de ampliar a nossa guarda municipal, de construir a sua sede própria, de fazer um plano de carreira específico para a guarda e, acima de tudo, valorizá-los através das capacitações frequentes e da sua sede própria. Nós estamos conversando com o atual prefeito de Varginha, Antônio Silva, e também o futuro prefeito, Antônio Silva. O senhor prometeu na campanha o Hospital da Criança. Esse é o meu sonho, Carlos Otávio. Hoje, dia 3 de outubro, já iniciei essa caminhada, já solicitei à Secretaria de Planejamento que nos envie ainda hoje a relação de todas as áreas disponíveis do município, com as suas respectivas localizações, para que definamos de uma forma bem democrática, com participação dos médicos pediatras, principalmente os que são voltados a esse assunto, tem inclusive pondo nesta comissão que vou criar pedagogos, porque não podemos falar em criança sem estar atrelado a pessoas que entendem de crianças, que são os pediatras, que são os pedagogos, psicopedagogos. Então esse grupo vai definir as linhas mestras do nosso projeto.
Depois nós vamos contratar uma empresa que tenha expertise na elaboração desse tipo de projeto, obviamente através de licitação, para que tenhamos um projeto que corresponda a esse sonho. Um hospital lúdico, com arquitetura própria para crianças, com decoração própria para crianças e, naturalmente, com todas as questões operacionais aí voltadas exclusivamente para a criança. Sempre fui contra e não pude realizar esse sonho pelas óbvias dificuldades que assumimos, mas sempre fui contra que as crianças fossem atendidas em promiscuidade com os adultos. O senhor foi criticado também pelos adversários, dizendo que loteamentos estariam sendo construídos em locais não apropriados e que até empresas poderiam não vir para Varginha ou algumas que estariam aqui pensando em ir embora por causa disso. Verdade, senhor prefeito? Olha, eu vejo nisso aí uma heresia terrível e uma demagogia imperdoável. Por quê? Você tem o direito de propriedade garantido pela Constituição. A nossa lei de parcelamento de solo urbano e também a lei federal, porque não é apenas a municipal, ela estabelece as diretrizes dos loteamentos na cidade. O que acontece? Nós não podemos privar um proprietário de uma gleba de terras adquirida às vezes com sacrifício, conservada às vezes, renunciando a uma série de mordomias para manter aquela propriedade e ao final quer parcelá-la, quer loteá-la e a prefeitura arbitrariamente impede isso para atender interesses de empresas. Ora, aliás, aí eu acho que não há um plural, porque ao contrário daquilo que fizeram lá, uma das empresas citadas, ela está praticamente triplicando o seu número de empregos. Ela estava com 100 e poucos empregos, já está com mais de 400 e pretende chegar até o começo do ano que vem a 700 empregos, que é a Eletroplastic. Não há nenhum conflito da Eletroplastic com esse loteamento que é lá muito acima. Esse loteamento não divide com o Parque São Francisco. E outra coisa, esse loteamento, ele pode incomodar uma empresa que teve muitos conflitos a nível de poluição, porque foi aquele problema do odor que era expelido por essa empresa, porque ela trabalha com recuperação de óleo combustível, de óleo lubrificante. Então essa empresa, eu acho que se ela realmente se sentiu incomodada por essa propriedade, ela teria toda a liberdade de negociá-la, de adquiri-la. A prefeitura não tem essa obrigação. Aliás, a empresa citada ali no caso, ela foi beneficiada até por uma grande doação da prefeitura que aconteceu recentemente e que nós não questionamos. Prefeito Antônio Silva, o senhor foi eleito com quase 50% do eleitorado de Varginha. O que o senhor teria a dizer para os eleitores que não votaram no senhor? Olha, é natural que na forma como a campanha foi feita, eu tinha uma dupla identidade. Eu era candidato e atual prefeito. E, obviamente, como eu já disse aqui, a prefeitura sendo uma obra inacabada, a qualquer momento que eu saio, em qualquer via pública, eu vejo problemas. Mas tem muita coisa que foi feita e que realmente não foi valorizada pelos adversários. Eles procuraram citar exatamente aquilo que não pudemos fazer, porque se a prefeitura fosse uma casa, uma obra que eu entrego a chave pronta, ela nunca jamais será pronta. Então a prefeitura terá sempre desafios. E obviamente nós vimos uma campanha cheia de promessas, de soluções, de venda de ilusões. Por exemplo, vou focar duas coisas. Via férrea. Qual é o problema da via férrea que nenhum prefeito conseguiu resolver? Será que nenhum prefeito quis resolver? Nós quisemos. Fizemos um projeto de implantação ali de uma ciclovia. Era desde o meu programa de governo de 2008, também integrou o programa de governo do prefeito Corujinha, mas não resolveu. Que tinha ao seu lado o governo federal, que eu não tive. Que tinha todas as possibilidades de resolver, porque a linha férrea, ela é proveniente de uma propriedade do governo federal concedida a uma rede ferroviária. Então nós não conseguimos a licença para construir essa avenida e arrancar definitivamente esses trilhos do centro da nossa cidade. Por quê? O município não pode desapropriar propriedades de outros entes federados, nem dos estados e nem da União. Outro problema é o Cine Rio Branco, que as pessoas omitem deliberadamente na campanha eleitoral, faltam com a verdade. Esse é o caso. O Cine Rio Branco, por exemplo, é uma propriedade particular cujos proprietários foram seriamente prejudicados por uma medida inconsequente do governo do Estado na época, que declarou o tombamento. Muitas pessoas não sabem o que é isso.
O tombamento significa que aquela propriedade não pode ser descaracterizada. Então ela tem que ser reconstruída como cinema. E isso hoje é uma coisa que não está ao alcance do município. Quanto vale aquela propriedade do jeito que ela está, no ponto que ela está? Você vai pagar o ponto. Obviamente, milhões de reais. E para reconstruir o cinema, outros milhões de reais. E não pode descaracterizar o imóvel, porque enquanto nós não conseguimos revogar esse tombamento, não podemos mexer ali. E o governo do Estado até hoje se mostra resistente em revogar isso. O governo, Anastasia, tinha conosco o compromisso de participar dessa restauração. Mas, infelizmente, o seu candidato, que foi o Pimenta da Veiga, perdeu as eleições e aí ficamos órfãos no governo do Estado. Eu acho que hoje os deputados que são da base aliada do governo, como é o caso da deputada Geisa e do deputado federal Odair Cunha, que é secretário de governo, deveriam olhar com bons olhos a situação do cinema Rio Branco, para que o Estado resolva uma situação que ele é responsável por ela. Para encerrar, nós gostaríamos que o senhor deixasse a sua mensagem para os ouvintes da Rádio Vanguarda. A minha mensagem é de otimismo. Eu acredito no novo mandato, eu acredito nas potencialidades de Varginha, que, aliás, deu uma demonstração histórica de que vem navegando ao contrário da crise. Enquanto o país tem 12 milhões de desempregados, hoje nós temos uma Valita montando uma nova fábrica, nós temos a Eletroplastic triplicando o número de seus funcionários, a Coletec ampliando, o Café Solúvel resgatado pela Três Marias, e o shopping que gerou 2.000 empregos e investimentos superiores a 100 milhões de reais. Temos ainda outros protocolos de intenções, como a do Shen, a Lumbra, que foram obrigadas a dar um stand-by temporário exatamente por causa da crise brasileira. Então a minha palavra é de otimismo. Somos hoje o polo cafeeiro comercial mais importante do mundo. Tudo isso leva a Varginha a uma condição abençoada. E temos uma cidade funcionando. Temos uma cidade com todos os serviços públicos funcionando. Não temos colapso em nenhum deles, nem na limpeza urbana, nem na coleta de lixo. Os hospitais funcionam, a UPA funciona. Ah, mas tem problemas? Tem. Aonde não tem? É só ver a mídia nacional que você vai ver que a saúde de Varginha, que aliás recebeu da Câmara Municipal por unanimidade uma moção de aplauso, ela está funcionando muito bem.